Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta aula 38ª, vamos estudar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Os pedidos que nela contém, a estrutura com a qual ela é formada, e ela que é o modelo por excelência para nós de oração, de como rezar. Como de costumes, agora peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, que possam curtir, comentar, compartilhar essa aula, para que com esse engajamento ela possa ser levada a mais e mais pessoas que precisem crescer na fé, crescer nesse amor a Deus nosso Senhor. Agora, sem mais delongas, vamos voltar as nossas atenções sobre o tema da nossa aula, a oração do Pai Nosso. Se quisermos aprender bem uma coisa, sempre que pudermos, nós vamos interrogar um perito nessa matéria. Perguntar àquele profissional, àquela pessoa que mais entende, que tem mais perícia, expertise naquele quesito. E assim fizeram os discípulos quando pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E qual foi a resposta dele? A oração sobre a qual nos debruçaremos agora. A oração do Pai Nosso. Quem melhor do que Deus pode saber o tipo de oração que ele mesmo deseja escutar? Não é de se surpreender, pois, que a igreja faça um uso tão frequente da oração do Pai Nosso, essa oração aqui chamamos também de oração dominical, essa oração que é usada na Santa Missa, como também em vários outros ritos. Então, não é de se surpreender que a oração do Pai Nosso seja a oração favorita de todos os cristãos em toda parte, até porque ela foi nos ensinada pelo próprio Jesus. Mas, olhando com atenção para essa oração, como ela começa? Começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Essas palavras, breves palavras, elas têm um peso bastante grande, pois nelas nós nos dirigimos a Deus com grande privilégio, chamando-o, Ele que é o nosso Criador, aquele que sustenta a nossa existência, Ele que é onipotente, onipresente, onisciente, imenso em majestade, em glória, grandeza. A Ele nós chamamos de Pai. Pai Nosso. Ele me criou porque me amava, porque desde toda a eternidade amou a minha imagem na sua mente divina e quis que me unisse a Ele no céu. Nessas palavras está esse amor por mim, que o levou a atrair-me a si, pela graça santificante, e que fez de mim não só seu servidor, mas o seu filho muito querido. Às vezes, tendemos a esquecer quão pessoal é o interesse que Deus tem por nós. Sem nos darmos conta, caímos em maneiras humanas de imaginar Deus. Pensamos, há em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo. Tudo bem, Deus nos ama, mas Deus parece, na nossa cabeça, dividir esse amor, essa atenção que ele tem pelo gênero humano com essas 8 bilhões e tantas de pessoas que há no mundo. E ao pensarmos assim, nós esquecemos que Deus, ele é infinito e que os números nada significam para ele. Mesmo que eu fosse o único homem da Terra e que não existisse mais nenhum, não poderia Deus amar-me e se interessasse mais por mim do que ele o faz agora. Ou seja, como dizemos, Pai nosso que estás nos céus, né, estabelece essa relação afetiva e de intimidade que Deus quis que estabelecêssemos com ele e Deus quis estabelecer com nós. Dizemos, numa linguagem metafórica, é claro, que Deus só sabe contar até um. Ou seja, eu sou único aos olhos de Deus. Deus me ama com infinito amor. A palavra Pai é muito importante. Sobre ela, meditamos um pouco agora.
mas também ela é acompanhada imediatamente depois dela com a palavra nosso, que também tem a sua importância. Aqui nos mostra que essa oração que nos foi ensinada por Deus é uma oração de unidade cristã, de uma unidade sob Deus. Estamos unidos, todos nós, enquanto cristãos, sob um mesmo Pai. Ele não é apenas o meu Pai. É verdade, mas ele é nosso Pai. Pai de cada um de nós. Depois disso, dizemos: santificado seja o vosso nome. Prosseguimos cumprindo o dever primário da oração, que é a adoração e o louvor a Deus. Há aqui alguma coisa mais do que um simples eco do cântico dos anjos na noite de Natal. Glória a Deus nas alturas. Mas não nos satisfaz o louvor que Deus recebe. Nosso amor por Ele não ficará satisfeito enquanto todos os homens de toda a terra não forem seus fiéis servidores e juntarem suas vozes num contínuo hino de louvor a Deus. Assim rezamos quando dizemos: venha a nós o vosso reino. Que se instaure na terra entre todos os homens o teu reino. E se cumpra aquelas palavras de Jesus quando nos diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Os corações e as mãos dos missionários espalhados pelo mundo inteiro sentem-se fortalecidos quando milhões de pessoas rezam todos os dias: venha a nós o vosso reino. Porque esse reino é vindo até nós através das mãos dessas pessoas que Deus quis usar como instrumentos, apesar de sua indignidade. Continuamos a oração dizendo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que todo mundo sobre a terra lhe obedeça com a prontidão e a alegria com que o fazem os anjos e os santos do céu. Evidentemente, as palavras "seja feita a vossa vontade" seriam vazias se não contivessem um propósito: cumpri-las efetivamente na nossa vida pessoal. Pôr ponto final às nossas queixas, lamentos e autocompaixões. Exigem que enchamos o peito e levantemos o queixo para enfrentar com generosidade as incontáveis contrariedades e aborrecimentos de cada jornada, que tantas vezes nos tem feito vacilar. Seja feita a vossa vontade, quer dizer, tudo o que vós quiserdes, meu Deus, eu também o quero. Ainda que me custe, confio na vossa graça para aceitar bem a vossa vontade até o fim. Como qualquer boa oração, o Pai Nosso começa pondo em primeiro lugar o que é devido a Deus. Sua glória e louvor, essa glória que os homens lhe tributam, especialmente quando cumprem a sua vontade em tudo. Depois, e só depois, é que podemos pensar em nossas necessidades. Assim sendo, quando pedimos ao Senhor, nessa segunda parte da oração que ele nos ensinou, que se ocupe das nossas necessidades, ao dizermos, né, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E com que maravilhosa simplicidade Jesus as menciona. Nós poderíamos, seguramente, fazer uma ladainha interminável com todas as necessidades que eventualmente nós temos ou potencialmente nós teríamos ao longo de toda a nossa vida, mas Jesus sintetiza na palavra pão, que simboliza aqui todas as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. De cada dia são aqui a palavra-chave e tem como contraponto a palavra hoje. É como se Jesus quisesse lembrar-nos sempre que recitamos o Pai Nosso, aquela bela passagem do Sermão da Montanha na qual ele nos diz: não vos inquieteis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, com o que tereis para vestir. Não vale mais a vida que o alimento e o corpo mais que o vestiário, o vestido? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem fazem provisão nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as alimenta.
Não valeis mais vós do que elas? Qual de vós, com todas as suas precauções, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que vos preocupais com o que haveis de vestir? Vede como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. E, no entanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Se, pois, Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais não fará convosco, homens de pouca fé. Pede só o que precisas hoje. Do amanhã, a vez de ocupar-vos tu e Deus quando chegar. Talvez possamos sintetizar esse pedido dessa forma. Esse pedido que nos exorta a confiarmos inteiramente, de nos abandonarmos integralmente nas mãos de Deus, confiando que Ele é o nosso Deus, esse Deus é nosso Pai, que nos ama com infinito amor e há de cuidar de nós. A seguir, vem talvez uma das partes mais duras do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não custa pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, mas fazer depender esse perdão da generosidade com que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, às vezes é muito duro. Aqui, Jesus deixa muito claro essa condição. Nós receberemos o perdão de Deus à medida em que nós dermos o nosso perdão às pessoas que nos ofendem. Cristo disse, em outro lugar, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, que faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Este é o sinal que pertencemos a Cristo. Isto é o que na vida interior distingue os homens das crianças. Ter esse nível de percepção de que Deus nos ama a todos e que Deus espera, principalmente daqueles que estão afastados da sua graça, aqueles a quem chamamos aqui dos maus, aqueles que nos perseguem por causa de Cristo, Deus espera a conversão deles, porque Deus quer que todos se salvem. Deus ama a todos indistintamente e quer comunicar e quer fazer chegar a eles o seu amor através de nós. Assim, nós não podemos nos fechar a esse amor, não podemos fechar esse amor de Deus que flui através de nós, ou pelo menos deveria fluir, aos outros, aqueles que estão próximos a nós, ainda que esses não retribuam esse amor, ainda que esses, pelo contrário, nos espezinhem, etc. A dificuldade de praticar esta caridade total para com todos, também para com os inimigos, deve convencer-nos de como é necessário apoiar-nos na graça de Deus, se quisermos vencer as nossas tentações. E assim, Jesus põe em nossos lábios a petição final de sua oração. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, é uma forma de dizer tomada da antiga língua hebraica, que poderíamos parafrasear dizendo: livrai-nos de toda tentação que seja demasiado forte para as nossas forças, e dai-nos a vossa fortaleza para vencer qualquer tentação que nos assalte. Às vezes, disse que Deus tentou uma pessoa, como Abraão, ao mandar que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Mas não significa uma tentação no mesmo sentido que o demônio opera conosco. Não, é de pôr à prova, não uma indução ao pecado. São Tiago, inclusive, adverte: ninguém diga na tentação, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado ao mal, nem tenta ninguém. Livra-nos do mal. Pai, protege-nos de todo o mal, do mal físico, na medida em que estiver de acordo com a vossa vontade, mas especialmente do mal espiritual, que possa roçar a nossa alma, e com esta conclusão recitamos uma oração perfeita, a oração do Pai Nosso. Assim, chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus possa nos abençoar e que possamos dedicar-nos a meditar
cada parte dessa bonita oração com a qual Deus nos presenteou e através da qual Deus nos deu como ferramenta para chegarmos a Ele, a pedirmos a Ele perfeitamente tudo aquilo que nós precisamos e honrá-lo da maneira que Ele deve ser e quer ser honrado. Que Deus os abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.